noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho nesta segunda-feira. Hoje teremos na pauta discussão e votação de um projeto de lei ordinária. Também teremos 7 requerimentos que irão à discussão e votação única nesta noite. Uma moção de aplausos a Luiz Paes, ele que está presente hoje aqui no plenário, mora em São Paulo há algum tempo e representa Rio Negrinho no MMA, o Muay Thai, Intended Fight, SFT, Fight, o Jingle Fight. A gente vai assistir um vídeo daqui a pouco, produzido pela Câmara Municipal, contando um pedaço dessa história e também o orgulho que Rio Negrinho sentiu quando ele falou em canal aberto e TV fechada também, quando venceu uma de suas lutas em São Paulo. A todos, uma excelente sessão. Obrigado, Érico. Uma boa noite a todos. Quero cumprimentar os colegas vereadores, ao Luiz e à Letícia. Obrigado pela presença de vocês. Também ao Hélio, representando hoje a cultura do nosso município, que vai falar um pouquinho para nós sobre a Lei Aldir Blanc. E convido a vereadora Keti para fazer a leitura de um versículo bíblico e a todos para ficarem em pé em respeito à palavra de Deus. Boa noite a todos. João 15, 26. Quando vir o Paráclito, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Também vos dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Palavra do Senhor. Sob a proteção de Deus e em nome da nossa comunidade, iniciamos os trabalhos. Coloco em votação a ata da 14ª sessão ordinária, realizada no dia 4 de maio de 2026. Em votação. A ata foi aprovada por todos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das proposições apresentadas à mesa e das correspondências recebidas. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, Hélio. Boa noite, Luiz. Boa noite aos servidores da casa. Boa noite aos internautas. Ofício Gabinete 66, 2026. Ao presidente da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho, senhor presidente, cumprimento-a cordialmente, venho por meio desta, em vista dos debates nas audiências públicas, apresentada incremento às respostas dos questionamentos exarados na audiência pública, bem como apresentar os estudos elaborados pela empresa BR Prev e demais considerações acerca do projeto de lei 003/2026, que institui a reforma da Previdência no município de Rio Negrinho, que encontra-se em anexo ao presente projeto. Atenciosamente, Caio César Treme, o prefeito de Rio Negrinho. Mesmo senhor Daniel Henrique Gonçalves, presidente da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho. Prezado senhor, eu, Celso Antônio Ribeiro, presidente do Diretório do Partido Progressista de Rio Negrinho, venho por meio deste solicitar a vossa senhoria a retirada da sigla do partido junto ao nome de um vereador, Anderson Patrick de Castro, por ele não nos representar e infringir as diretrizes partidárias. Corriqueiramente, essa ação se torna necessário o mais rápido possível para evitarmos desgastes à sigla e ao partido por ações e falas do mencionado vereador, sendo contrárias ao projeto político do nosso partido. Grato pela atenção dispensada e, sem mais para o momento, aproveito para reforçar votos de estima e consideração por esta respeitada Casa de Leis. Atenciosamente, Celso Antônio Ribeiro, presidente do PP, Rio Negrinho, Santa Catarina. Matéria do Legislativo. Indicação número 70, 2026, de autoria Manuel Alves Neto. Solicito ao Poder Executivo, por meio da Secretaria de Infraestrutura, a limpeza diária acumulada em grande proporção no asfalto da rua André Milbauer,
bairro São Rafael, nas proximidades do número 293, bem como limpeza das rampas de acesso para cadeirantes nas calçadas da referida via, que também se encontra com um acúmulo de areia, comprometendo a segurança e a acessibilidade. Indicação número 71, de autoria de Manuel Alves Neto, solicito ao Poder Executivo, por meio da Secretaria de Infraestrutura, a realização de manutenção em Boca de Lobo danificada no trevo que liga a BR-280 à Rua Prefeito Humberto Turic, sendo que a referida Boca de Lobo está localizada em frente ao restaurante existente nesse trevo. Indicação número 72, 2026, de autoria de Daniel Henrique Gonçalves, solicita ao Poder Executivo, por meio da Secretaria de Infraestrutura, a realização de manutenção urgente na Rua Fernando Turic, localizada no bairro Cruzeiro, especialmente em frente ao número 66. Além disso, solicito a inclusão da referida via no cronograma de pavimentação asfáltica, considerando a demanda dos munícipes que residem na rua no bairro Cruzeiro. Indicação número 73, 2026, de autoria de Daniel Henrique Gonçalves, solicito ao Poder Executivo, por meio do órgão competente, a realização de roçada no campo localizado no entroncamento da rua Dr. Erasto de Maia, com a travessa Rodolfo Jablonski, no bairro Industrial Norte. Indicação número 74, de autoria de Manuel Alves Neto, solicito ao Executivo, junto à Defesa Civil Municipal, imediata interdição do muro localizado ao lado do Centro Municipal de Educação Infantil Flor do Campo, localizado no bairro Vista Alegre, tendo em vista que a estrutura apresenta rachaduras e risco de tombamento. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, senhor secretário. Passamos para as matérias da ordem do dia. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei ordinária número 0023, de 2026, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei de número 23, 2026. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, estamos submetendo a apreciação dos nobres vereadores desta Câmara Municipal, incluso o projeto de lei que altera dispositivo da Lei 4.036, de 10 de março de 2026. O presente projeto de lei tem por finalidade alterar o artigo 2º da referida lei, tendo em vista a necessidade de adequação do piso base da remuneração dos servidores públicos municipais. Ressalta-se que o valor anteriormente fixado era de R$ 1.597,05. E após a aplicação da revisão geral anual concedida com percentual de 4,3%, passa para R$ 1.665,72. Dessa forma, torna-se necessário a presente alteração para a devida adequação legal e correta fixação do piso base da remuneração, pela especial atenção dos nobres senhores vereadores, na aprovação deste projeto de lei, pela qual pugnamos por sua aprovação e desde já antecipamos nossos agradecimentos na oportunidade, renovamos protestos de respeito e distinta consideração. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Caio César Trêmio. Obrigado, senhor secretário. O projeto de lei está em discussão. Não havendo nenhum inscrito, somente a título de esclarecer ainda um pouquinho mais, né? Trata-se da fixação do piso base do reajuste dos servidores, conforme anteriormente veio para essa casa, o valor em proporcional, né, que era o 4,3 aprovado, então agora daí fixa os valores. Então, coloco o projeto de lei em votação. O projeto foi aprovado por unanimidade. Passamos agora para a pauta dos requerimentos. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento número 25, de 2026, de autoria do vereador Manuel Alves Neto. Requerimento 25, 2026. Requer ao Executivo, por meio do órgão competente, informações sobre a previsão de instalação de iluminação no estacionamento do CEMEI Mundo Encantado, situado na rua José Zipper Neto, no bairro São Rafael. Justificativa.
A presente solicitação se justifica em razão da ausência de iluminação adequada no estacionamento do CEMEI Mundo Encantado, o que faz com que o local permaneça muito escuro no período noturno. Embora não haja grande circulação de pessoas nesse horário, a falta de iluminação compromete a segurança do espaço público. Além disso, essa condição pode gerar prejuízos ao patrimônio, abrindo brechas para a ocorrência de furtos, depredação e outras ações indevidas, especialmente por se tratar de um ambiente escolar. A inexistência de iluminação adequada favorece situações que podem resultar em danos à estrutura física e aos bens públicos ali existentes. Diante disso, as informações acerca da previsão para a implementação da iluminação tornam-se fundamentais, pois permite o devido acompanhamento por parte do Poder Legislativo e da comunidade, garantindo maior transparência e possibilitando a adoção de medidas, caso necessário, para assegurar a proteção e a adequada conservação do espaço público. Manuel Alves Neto, vereador. Obrigado, senhor secretário. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Manuel. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora. Quero cumprimentar meu suplente de vereador, o Edson. Também quero cumprimentar o homenageado da noite, o Felipe, o Hélio da Fundação de Cultura, o Ney, o Patrick, demais presentes, funcionário aqui da casa, internautas. Quero falar rapidamente sobre esse requerimento. Alguns dias atrás fui procurado por alguns professores e alguns pais de alunos sobre o referido CEMEI. A gente sabe que ficou um CEMEI bem bonito, CEMEI bem situado também, um estacionamento bem amplo, só temos o problema que não tem iluminação. Então, estou fazendo esse requerimento para o nosso executivo estudar a possibilidade de colocar uma iluminação no estacionamento, sendo que os professores e alguns pais chegam cedo, 6 horas da manhã, agora vai entrar o inverno, vai estar escuro, saem 6 horas, 18 horas, também está escuro. Então, acho que, como é um CEMEI bem localizado e ficou um CEMEI novo no nosso município, acho que merece uma iluminação pública. Então, peço que os nobres colegas sejam favoráveis a esse requerimento. Obrigado. Obrigado, vereador Manuel. O requerimento continua em discussão, em votação. O requerimento foi aprovado por todos. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento número 26, de 2026, de autoria do vereador Manuel Alves Neto. Requerimento 26, 2026. Requer ao Executivo, junto à Secretaria de Infraestrutura, as seguintes informações. Qual a previsão para a implementação de lombadas na Rua Colônia Miranda, nas proximidades do número 788 e 818, considerando que já existe sinalização indicativa no local, porém sem a devida instalação das lombadas. Qual a previsão para a realização de manutenção na referida via? Justificativa. A presente solicitação se justifica diante das demandas apresentadas por moradores da Rua Colônia Miranda, especialmente nas proximidades dos números 788 e 818, onde já há sinalização indicativa para instalação de lombada, porém, até o momento, não houve a efetiva implantação do redutor de velocidade. Tal situação pode gerar risco à segurança de pedestres e motoristas, tendo em vista que a sinalização desacompanhada da estrutura física não produz efeito esperado na redução da velocidade dos veículos. Além disso, a via apresenta necessidade de manutenção, o que pode comprometer as condições de trafegabilidade e segurança, especialmente em períodos de chuva, quando a irregularidade no pavimento tende a se agravar. Diante disso, as informações acerca da previsão para execução dessas melhorias são de suma importância, tanto para garantir maior segurança aos usuários da via, quanto para proporcionar transparência quanto ao planejamento e atuação do poder público. Manuel Alves Neto, vereador. Obrigado, senhor secretário. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Manuel. Senhor presidente, estou elaborando mais esse requerimento. Na verdade, o vereador Nedley também, alguns dias atrás, fez uma indicação, usou a tribuna.
Sendo assim, não foi feito tomada nenhuma providência lá, vereador. E como os moradores me procuraram, resolvi fazer o requerimento também para deixar registrado e ter uma resposta. E também já entrou um pedido de um ponto de ônibus lá, presidente. O ônibus da educação vai até lá e os nossos alunos não têm um abrigo decente. Então, se eu vou poder pedir para nossa diretora aqui, que seja incluso nesse requerimento um pedido de um ponto de ônibus também. Obrigado. Obrigado, vereador Manuel. O requerimento continua em discussão com a palavra o vereador Nedlin. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores. Cumprimento a todos que se fazem presente em nosso plenário hoje. Cumprimento quem nos acompanha em seus lares através das redes sociais, do YouTube, imprensa, escrita, falada, servidores da casa. Eu sou favorável a esse requerimento, inclusive eu acho que esse requerimento é muito importante para a gente poder dar um retorno para aquelas pessoas que vieram aqui e utilizaram a palavra livre, a tribuna naquele dia, comentaram a respeito de toda a situação que eles passam lá. E, infelizmente, a gente não recebeu nenhum retorno, nem eu recebi, nem eles, moradores lá, receberam. Então, acredito que o Maneco foi muito feliz em trazer esse requerimento hoje aqui para a gente poder, de forma efetiva, espero também que a resposta seja efetiva para a gente poder levar para eles lá e resolver o problema. Até porque a questão do ponto de ônibus, a gente tinha comentado, é uma situação que traz muito risco para as crianças que utilizam, mas mais do que o risco, é nos dias de chuva. Eles estavam me contando lá que nos dias de chuva, as crianças têm que ficar lá no lado da rua, barro, com guarda-chuva, ou às vezes estão lá, começa a chover, dificulta ainda mais, as crianças têm que ir para casa. Então, acredito que não é nada muito difícil para eles dar uma resposta efetiva para nós. Seria isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Nedlin. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais nenhum inscrito, também gostaria de falar um pouquinho sobre esse requerimento. Muito bem colocado, vereador Manuel, porque o seu Luiz tem me procurado bastante também lá para relatar. Quando ele esteve aqui com a sua família presente na sessão, também argumentaram que nos dias que não está chuvoso, o excesso de velocidade na via levanta um pó muito grande lá e tendo essa lombada lá vai melhorar bastante a questão da segurança para quem transita aquela região. Então que o pessoal possa dar uma atenção especial lá para a estrada da Colônia Miranda que está precisando. Coloco o requerimento em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento número 27 de 2026, de autoria do vereador Manuel Alves Neto. Requerimento 27 de 2026. Requer ao Poder Executivo, por meio da Secretaria de Ações Governamentais, a realização de estudo técnico acerca da viabilidade de transformar a Rua João Gruber, localizada no bairro Vista Alegre, em via de mão única. Justificativa. A presente proposição tem por objetivo solicitar a realização de estudo técnico visando a possível transformação da Rua João Gruber, no bairro Vista Alegre, em via de mão única, considerando as características específicas da localidade. Embora a referida rua possua largura suficiente para o tráfego em mão dupla, verifica-se que há grande concentração de residência ao longo de sua extensão, o que resulta no estacionamento frequente de veículos ao longo da via. Essa situação reduz significativamente o espaço útil para a circulação, dificultando a passagem simultânea de veículos em sentidos opostos e gerando transtorno, retenções e risco à segurança dos usuários. Diante desse cenário, a adoção de mão única apresenta-se como alternativa viável para organizar o fluxo de veículos, melhorar a fluidez do trânsito e reduzir conflitos entre condutores, proporcionando maior segurança viária tanto para motorista quanto para pedestre. Ressalta-se que a realização de estudo técnico pelo órgão competente é fundamental para avaliar os impactos da intervenção, considerando o fluxo de veículo, o acesso dos moradores, rotas alternativas e demais aspectos relacionados à mobilidade urbana. Dessa forma, a presente solicitação visa promover
maior organização, segurança e eficiência na circulação da referida via, atendendo às necessidades dos moradores e usuários. Manuel Alves Neto. Obrigado, senhor secretário. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Manuel. Senhor presidente, esse requerimento deu entrada semana passada e hoje pela manhã fui com o meu suplente vereador, o Denis, também, lá na Vista Alegre, para ver a real situação da rua. Até o nosso rapaz que trabalha aqui, o Gabriel, foi e tirou umas fotos semana passada para mim lá. E não tem como trafegar lá. Hoje, quando a gente estava lá, o caminhão da Cia Brasil estava passando, até postei uma foto nos meus status. O cara tem que ser muito bom, aquele motorista, passar onde tem 2 carros lá. Então, estou solicitando ao nosso executivo que estude a possibilidade de fazer mão única lá, porque eu acho que é viável. Até ali no requerimento diz que a via tem espaço, mas chega num pedaço da via lá que só passa um carro, que já tem uma baixada lá. Então, eu acho que uma mão única seria bem melhor. Mas espero que o nosso executivo estude a possibilidade, dê uma atenção. A gente sempre faz requerimentos de lombada, de vias, de pintar proibido estacionar. Até a gente sabe que é o Dido que está lá, que teve aqui no nosso, estava aqui como vereador. Até lá na rua Carlos Milbauer, lá no meu bairro, foi pintado proibido estacionar. Resolveu um problema que foi feito, então acho que está na hora da gente resolver a João Gruber também. A Vista Alegre está toda pavimentada, João Gruber, as ruas ali do lado estão pavimentadas. Eu acho que agora merece um estudo para que seja realizada uma única lá. Obrigado. Obrigado ao vereador Manuel. O requerimento continua em discussão, em votação. O requerimento foi aprovado por todos. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento número 28 de 2026, de autoria do vereador Anderson Patrick de Castro. Requerimento 28, 2026. Requer a Defesa Civil do município informações acerca da existência de um plano de contenção e estratégia de atuação para os possíveis impactos do fenômeno climático El Niño, previsto para o estado de Santa Catarina. Em caso positivo, solicita-se o envio detalhado do referido plano para que as informações possam ser amplamente divulgadas à comunidade de Rio Negrinho. Justificativa. O presente requerimento se faz necessário para que a população de Rio Negrinho tenha o conhecimento prévio das ações planejadas pelo município diante dos possíveis impactos causados pelo fenômeno El Niño, permitindo maior conscientização, prevenção e preparação da comunidade frente a eventuais situações de risco. Anderson Patrick de Castro, vereador. E Kete Regina Schroeder, vereadora. Obrigado, senhor secretário. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Anderson. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a todos que nos acompanham aqui no plenário, Hélio, servidor municipal, imprensa escrita e falada, Rio Negrinho News, a Kátia, dos nossos notícias, que hoje se faz presente aqui, Edson, suplente, meu amigo professor Sidney das danças, né, Sidney, seja bem-vindo, e ao nosso atleta aí da cidade, o Luiz Felipe, né, filho do meu amigo Negão, né, que Deus abençoe você e que dê muitas vitórias ainda, isso é só o começo de um futuro brilhante que todos nós desejamos para você. Recentemente, eu e a vereadora Kete estivemos conversando com a população ribeirinha, né? E devido a essa repercussão que está do El Niño, que está se aproximando aqui da nossa região sul, né? Eles pediram um posicionamento nosso e nós, então, prontamente atendemos para que a gente pudesse fazer um requerimento e tornar isso a público sobre qual é a situação da nossa defesa civil atualmente. Até porque a gente não pode esperar o evento acontecer para que a gente possa agir. Então, a população está até um tanto afoita e aflita devido a essa questão, sem saber como o município está se preparando para que, se possivelmente, venha acontecer esse evento. Então, a gente precisa urgentemente de um plano da Defesa Civil. A gente sabe que estão sendo feitas as limpezas do rio. Isso é fundamental,
mas a gente sabe que isso não é suficiente, a gente precisa de um plano emergencial, de como a gente vai relocar essas pessoas, aonde, de que forma, principalmente os comerciantes, né, que têm um prejuízo não só físico, mas também financeiro, muitas vezes nessa época, as famílias que muitas vezes ficam desalojadas. Então, a gente precisa urgentemente que o município torne a público isso daí, para que a gente possa realmente entender qual é o planejamento do município, e se é que tenha um planejamento, quais são as etapas, para que todos nós possamos realmente estar preparados, né? Tendo em vista que a gente já, né, presenciou aí a mudança climática aí na nossa cidade, tivemos dias de intensas chuvas aí, e a gente espera aí que seja atendido, espera também que a Defesa Civil, o mais breve possível, possa estar operando já em sua nova sede, e que a gente possa realmente passar para a população qual é a situação que o município se encontra, de que forma nós vamos agir, e também trabalhar já preventivamente com todas as pessoas que moram e que têm seus comércios próximo aos córregos e rios aqui no nosso município. Então, peço que todos sejam favoráveis, e seria isso. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Anderson. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Keti. Boa noite, presidente, mesa, caros colegas, meu amigo Enzo e os demais citados aqui, né, o nosso atleta Luiz Felipe e os que nos assistem em casa. Então, até no sábado, naquela chuva, véspera de Dia das Mães, eu saí depois do meio-dia para fazer as compras do Dia das Mães no nosso comércio, e um comerciante me perguntou: e daí, vereadora, qual é o plano se continuar chovendo? Você sabe se vai chover mais? Eu até falei para ela que a gente colocou um requerimento pedindo já as instruções, até porque no segundo semestre a previsão é de muita chuva para nós, para o Planalto Norte, chuva e frio. Então, essa é a nossa preocupação, já com a sede quase pronta. Então, que a gente começasse aí até um movimento, vereadores, de um plano de contingência, que a gente comece a arregaçar as mangas e comece a chamar o pessoal das cheias e comece a conversar e ver o que a gente pode. Sabemos que não podemos fazer muita coisa, mas o começo precisa ser feito. Então, que comece por nós. Então, peço a todos, né, o voto favorável do requerimento, e que nas próximas reuniões das comissões a gente possa já até trazendo algumas soluções para a gente estar começando aí bolar um projeto para que esteja ajudando tanto o executivo como o legislativo, o comércio, a cidade, né? Porque é todo mundo que sofre, não é só quem fica à mercê da enchente. Seria isso, obrigada. Obrigado, vereadora Keti. Requerimento continua em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado por todos. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento número 29 de 2026, de autoria do vereador Anderson Patrick de Castro. Requerimento 29/2026. Requer à Fundação Hospitalar informações acerca de como está sendo realizado o atendimento aos pacientes com traumas ou suspeita de traumas, tendo em vista que o aparelho de raio-x encontra-se sem funcionamento. Solicita ainda esclarecimento sobre quais medidas estão sendo adotadas para garantir o atendimento adequado aos pacientes, bem como a previsão para o retorno do funcionamento do equipamento. Justificativa. O presente requerimento se faz necessário diante das diversas reclamações da população acerca da não prestação do referido serviço, sendo importante o esclarecimento por parte da Fundação Hospitalar quanto aos procedimentos adotados e a previsão da normalização do atendimento. Anderson Patrick de Castro, vereador. Obrigado, senhor secretário. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Anderson. Senhor presidente, esse requerimento se faz necessário. Recentemente nós tivemos aqui na cidade joguinhos, né, fase regional aí, e nós vimos aí que teve um atleta de um município, né, que ele fraturou a tíbia ali e foi no hospital e nem raio-x foi feito dele, porque o raio-x estava quebrado. Então, assim, ó,
eu lamento essa questão, né, até com a família, porque como que o município vai abraçar um evento regional, esportivo, e no hospital nós não vamos ter um raio-x apto a funcionar para que, caso aconteça uma emergência, pasme, nem o ortopedista de sobreaviso chamaram. Simplesmente esse atleta teve que ser pego pelos seus professores, foi acionado os seus pais, e ele foi levado para outro município para que fosse feito essa avaliação e esse raio-x. Então, assim, nós não estamos falando de um exame, vereador Rafael, né? A gente já está vendo a diferença que está no nosso hospital. Já começou a ver a diferença que está no nosso hospital. Recentemente, a prefeitura assumiu o hospital, né? E nem um raio-x, que é um exame básico, nós não estamos conseguindo manter. Gente, raio-x estragou hoje, amanhã tem que arrumar. É um exame básico. É até uma vergonha nós sairmos de Rio Negrinho para ir a São Bento fazer um raio-x, porque aqui em Rio Negrinho não está funcionando o raio-x. E esse atleta teve que ir para outro município, porque o município de Rio Negrinho, no qual ele estava aqui competindo com a sua cidade, não pôde dar assistência e muito menos foi dado o atendimento para ele, como deveria ter sido feito com o profissional, feito a avaliação e, posteriormente, foi constatado que ele tinha uma fratura. Então, a gente pede que o Hospital de Rio Negrinho, que a prefeitura, que agora está o hospital está sob a gestão da prefeitura, que a prefeitura nos dê esse esclarecimento, que os gestores públicos dê esse esclarecimento, né, para que coisas básicas, exames básicos como o raio-x, não venham a ficar aí de um dia, de uma semana para outra, e não foi só esse caso que eu soube, né, que vieram me contar, inclusive me mandaram fotos do raio-x que o menino fez posteriormente, se os senhores quiserem, eu tenho aqui, né, foi casos aqui de Rio Negrinho também, de pessoas que foram lá e não tiveram como fazer o exame porque o raio-x simplesmente não estava funcionando. Então, a gente precisa de esclarecimentos, porque, como eu volto a repetir, é muito bonito nós inaugurarmos uma UTI, é fantástico para o município, mas, primeiro, que ela funcione e que nós não venhamos a deixar faltar o básico, que é um exame de raio-x. Tá entendendo? Então, nós estamos querendo fazer o extraordinário e estamos deixando o básico, gente. Então, a população está cansada dessas enganações, desses lobbies em época de política, de campanha eleitoral, enfim. O pessoal quer ver efetividade. É para isso que nós estamos aqui e é para isso que nós continuaremos cobrando até que a situação seja resolvida. Seria isso, meu muito obrigado. Obrigado, vereador Anderson. O requerimento continua em discussão. Não havendo nenhum inscrito, também gostaria de me posicionar nesse requerimento. Na sexta-feira também fui procurado por um munícipe e fui atrás da informação para saber o que tinha acontecido com o nosso raio-x. Realmente ele teve um problema técnico e na sexta-feira ele foi reparado. Então, inclusive, esse munícipe que me procurou teve o acesso, conseguiu fazer sua radiografia, mas em seguida teve mais um problema no raio-x. Em conversa hoje com a diretora do hospital, ela me confirmou agora à tarde que foi trocada a peça novamente e que, inclusive, a equipe técnica ficaria até à noite para ver se não tem nenhum problema. Por isso, seu requerimento é bom porque eles podem estar te esclarecendo, vereador, qual é o protocolo para quem teve nesse período alguma situação, né, que necessitava, o que foi a medida adotada. Mas, a princípio, pelo que me passaram, o raio-x já voltou a funcionar. O requerimento está em votação. O requerimento foi aprovado por todos. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento número 30, de 2026, de autoria do vereador Rafael Schroeder. Requerimento número 30. Requer a Celesc informações acerca da coleta e retirada do excesso de fios nos postes, tendo em vista que no ano de 2025 foi executado o programa Limpa Fio. Diante disso, solicita-se: o programa ainda está sendo executado no município? Existe o cronograma definido com os locais que receberão a realização desse serviço de limpeza? Justificativa. A presente solicitação justifica-se diante da preocupação da população com o excesso de fios soltos e desorganizados nos postes do município, situação que pode gerar riscos à segurança de pedestres, motoristas e trabalhadores, além de comprometer a organização urbana,
Considerando-se que no ano de 2025 foi executado o programa Limpa Fio, torna-se necessário obter informações acerca de sua continuidade, bem como verificar se há planejamento ou cronograma para a realização de novas ações. Dessa forma, o presente requerimento busca esclarecer se o referido programa ainda está sendo executado e se existem locais já definidos para a realização dos serviços, a fim de possibilitar o devido acompanhamento e atendimento das demandas da comunidade. Rafael Schroeder, vereador. Obrigado, senhor secretário. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Rafael. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, quem nos assiste dos seus lares pelas redes sociais, quem se faz presente na sessão. Com relação a esse requerimento, a gente teve até a visita do seu Carlos, da Celesc, ano passado, qual divulgou o projeto, enfim, foi muito bem visto pela população. Porém, eu acredito que ações como essas têm que ser contínuas, né? Não adianta fazer um ano e ano que vem não fazer mais, porque já está cheio de fio solto de novo. A gente teve recentemente essa tragédia que aconteceu em São Bento do Sul, com fiação solta lá, que acabou falecendo uma criança. Então, eles não sabem se o fio é de luz, se é de telefone, enfim, acabam colocando a mão. Inclusive, em áreas centrais da nossa cidade, tem bastante fio solto, pendurado, perto de praças. Na Avenida Julieta Simões de Oliveira, na Coab, tem bastante fio solto lá. Então, foram moradores dessa localidade que me procuraram, pedindo um posicionamento da Celesc, e eu acredito que, como o seu Carlos sempre dá retorno para a gente, eu acredito que breve estará em prática de novo esse programa muito bem visto, né, e acaba resolvendo o problema aí na nossa cidade, que realmente fica feia essa fiação pendurada, exposta e arrastando no chão. Serei, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Rafael. O requerimento continua em discussão. Não havendo nenhum inscrito, eu também quero falar um pouquinho sobre esse requerimento, muito bem colocado novamente, né, vereador Rafael? No início do ano, a gente viu uma movimentação lá na Avenida Julieta Simões de Oliveira. Me recordo que bem próximo à entrada do acesso ao posto, tinha algumas equipes de telefonia que estavam fazendo alguns cabeamentos, mas ficou bastante coisa pendurada lá. Então, também, se votasse, seria favorável, e peço para os colegas serem favoráveis. Coloco o requerimento em votação. O requerimento foi aprovado por todos. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento número 31 de 2026, também de autoria do vereador Rafael Schroeder e Alex Alencar. Requerimento 31/2026. Requer à Polícia Militar informações acerca de como está sendo realizada a fiscalização de bicicletas elétricas, ciclomotores e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos no município, considerando as disposições da resolução do CONTRAN 996 de 2023. Diante disso, questiona-se: está exigindo o registro, licenciamento e emplacamento desses veículos? A exigência de CNH ou ACC para a condução? O uso do capacete está sendo fiscalizado e exigido? Quais critérios estão sendo utilizados para enquadramento dos veículos como bicicleta elétrica, equipamento autopropelido ou ciclomotor? Como está sendo realizada a fiscalização dos veículos que ultrapassam os limites de velocidade previsto na resolução? Justificativa. A presente solicitação se justifica diante do signativo aumento da circulação de bicicletas elétricas, ciclomotores e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos no município, especialmente utilizados para trabalhadores, estudantes e pela população em geral com meio alternativo de transporte. Com a entrada em vigor, a resolução do CONTRAN 996 de 2023, surgiram diversas dúvidas e questionamentos por parte da população acerca das exigências legais aplicáveis a cada modalidade de veículo, principalmente no que se refere à obrigatoriedade de registro, licenciamento, emplacamento, utilização de capacete, necessidade de CNH ou ACC, bem como quanto aos limites de velocidade permitidos. Além disso, muitos veículos comercializados atualmente possuem características semelhantes entre si,
o que gera insegurança e dificuldade de identificação por parte dos usuários sobre qual categoria o veículo se enquadra, especialmente nos casos de veículos elétricos que ultrapassam os limites de velocidades previstos na legislação e passam a ser considerados ciclomotores. Dessa forma, o presente requerimento possui relevante interesse público e finalidade entretenimento informativo, buscando esclarecer à população como está sendo realizada a fiscalização pela Polícia Militar no município, bem como contribuir para a conscientização dos usuários, prevenção de acidentes e o cumprimento da legislação de trânsito vigente, certos da atenção a ser dispensada ao presente requerimento. Aguardamos encaminhamento das informações solicitadas, considerando a relevância do tema para esclarecimento e orientação da população. Rafael Xereda, vereador, e Alex Osiel Ataíde de Alencar, vereador. Obrigado, senhor secretário. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Rafael. Senhor presidente, esse requerimento tem por objetivo talvez nos dar base para trabalhar em alguma legislação municipal que faça com que a PM tenha talvez um pouco mais de mecanismos na hora que trabalhar e fazer as autuações com relação a essas motos elétricas. A gente sabe que a qualquer momento você encontra alguém usando um patinete elétrico, uma moto elétrica. Eles não sabem se eles andam na calçada, se eles têm que andar na rua, se eles atravessam na faixa, se eles andam na contramão, andam em dois, sem capacete. Já já vai acontecer um acidente, já já alguém vai ser atropelado, já está acontecendo acidentes. A gente não quer que proíbam a venda, que proíbam o uso. Na época de infância era uma Garelli, pedal que usava só para subir. Hoje não, hoje essas motos elétricas elas têm alta velocidade mesmo. A gente sabe que a resolução do CONTRAN permite até tantos quilômetros por hora e a gente nota que elas andam muito mais rápido que isso. Como eu disse, a gente não quer proibir o comércio, não quer deixar que os nossos jovens utilizem esse meio de transporte, mas precisa ser com segurança. Pelo menos um capacete, pelo menos eles andar na mesma mão que o carro anda. Dizem que tem que andar na calçada, mas daí o pedestre vai acabar atropelando criança, atropelando um animal, atropelando um idoso. Então, está bem complicada essa situação. O vereador Alex estava levantando alguma legislação em Jaraguá do Sul, eu busquei alguma coisa em Itapema, Balneário, que já está mais avançado com relação a esse tema, mas eu acho importante, todos nós, vereadores, tendo essas informações, nós trabalhar algo a nível municipal, para que futuramente não aconteça nada desagradável com relação às crianças e aos adolescentes que estão utilizando esse meio de transporte. E desde de antemão já convido também os vereadores, se quiserem assinar o projeto de lei, assim que nós trabalhar algum modelo junto com o jurídico da casa, com o Gabriel, fiquem à vontade para assinar o projeto. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rafael. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Alex. Boa noite para quem não estava no início aqui. Boa noite, Kátia. Então, esse requerimento, nós conversando com o Rafael, eu até fui no quartel para trocar uma ideia sobre um outro assunto e entramos nesse detalhe. Então, hoje está gerando um desconforto para o trânsito de Rio Negrinho pelo volume dessas bicicletas, a qual, sim, o volume aumentou. E eu acho que está no meu instinto, um pouco da parte da área de segurança do trabalho, essa segurança e você ter uma direção defensiva. As crianças estão andando contramão. Essa semana passada, fui... Por pouco que eu não bati numa dessas bicicletas, porque estava contramão ali no bairro da Serra Marte. Então, acho que veio de boa hora esse requerimento para nós estar discutindo dentro dessa casa, porque saber que nós estamos preocupados com a segurança da população, dos munícipes. E hoje o maior volume ainda é os estudantes. E a gente, talvez, Rafael, de ir dar um treinamento, se for preciso, para os estudantes no colégio. Eu me proponho a fazer isso, eu me proponho a buscar informação, conhecimento, para tentar disseminar isso para os jovens. Talvez eles vão entender com outros olhos. Os vereadores estão querendo inibir isso. Não, nós não queremos inibir. Nós queremos proteger a integridade deles. E a integridade dos pais também, que muitos dos pais estão trabalhando e não sabem, e em algum momento pode vir acontecer uma situação de desconforto e ter que um pai ir para o hospital porque o seu filho foi atropelado, algo do gênero. Então, serei muito favorável a esse requerimento. Eu acho que é de suma importância que veio para essa casa. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Alex. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Anderson. Eu concordo e parabenizo o Rafa e o Alex ali. Até esses dias a gente estava conversando, né, Rafa, sobre essa questão ali. O pessoal na Jorge Zipper está transitando ali na contramão, então está bem desordenado mesmo, né? Tá de uma forma bem desordeira, sem capacete, né? Sem nenhuma sinalização. Então, eu acredito que é fundamental para que a gente possa aí, quem sabe, estar fazendo um projeto de lei, como o Rafa falou, para que a gente possa regularizar aqui no município, assim como tem algumas prefeituras, principalmente do litoral. A questão ali é que essas prefeituras elas têm a guarda de trânsito, o que facilita também essa questão da fiscalização por parte deles, né? Mas é fundamental que a gente regularize essa questão ali. A gente não quer, porque tem pessoas que sabem aproveitar, que sabem andar, né? Que sabem circular, mas principalmente os mais jovens aí eles passam dos limites, eles andam na contramão, eles sobem na calçada, descem, né? Então, assim, a gente tem que aproveitar esses benefícios, né? Que, como o Rafa falou, na nossa época não tinha, era as Garelli, né? E ainda tinha que ter carteira ainda para andar com a Garelli, era emplacado, né? Hoje tem que aproveitar esse benefício que as pessoas têm de um autopropelido, de não precisar habilitação, né? É algo elétrico, né? Então, que essas pessoas possam utilizar da melhor maneira possível, né? E às vezes, por causa de meia dúzia de pessoas que utilizam de forma errada, todo mundo paga, né? Então, a gente precisa urgentemente fazer com que isso seja regulamentado, para que essas pessoas que estão utilizando de forma correta, elas não venham a ser penalizadas justamente por atitudes daqueles que utilizam de forma irresponsável esses veículos, né? Então, a gente precisa, pode ter certeza que o meu voto será favorável aqui, e desejar, eu coloco também meu nome à disposição para que a gente possa assinar em conjunto um projeto de lei para regulamentar e fazer com que isso possa trazer benefícios para a comunidade. A gente não está querendo proibir, cobrar taxa, nada, não tem nada disso. A gente quer regularizar para que todo mundo possa andar dentro da legislação. É isso mesmo, muito obrigado. Obrigado, vereador Anderson. O requerimento continua em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado por todos. Passamos agora para a pauta das moções. Antes de fazermos a pauta das moções, solicito aos vereadores que querem fazer uso da palavra que se inscrevam neste momento para fazer a divisão do tempo. Solicito ao secretário que faça a leitura da moção de aplauso número 6 de 2026, de autoria de todos os vereadores. Moção de aplauso número 6, 2026. A Câmara de Vereadores de Rio Negrinho, no uso de suas atribuições legais, vem por meio desta expressar moção de aplausos ao atleta Luiz Felipe Gêncio Paes, lutador do MMA, em reconhecimento à sua dedicação ao esporte, disciplina e trajetória que contribui para a valorização e projeção do município no cenário esportivo, de autoria de todos os vereadores. Solicito a apresentação do vídeo. Então, para todo mundo, todas as crianças, todos os adolescentes e jovens que estão assistindo, se você acredita verdadeiramente no sonho de vocês, vocês podem chegar onde vocês quiserem. Só bota vocês mentalizar isso, focar e trabalhar duro todo santo dia. Luiz Uacal. Natural de Rio Negrinho, Luiz Felipe Gêncio Paes, de apenas 19 anos de idade, vem escrevendo uma trajetória inspiradora dentro do MMA brasileiro. Conhecido no mundo das lutas como Luiz Buarca Paes, o jovem atleta saiu das quadras e campos dos bairros da cidade para buscar espaço nos maiores eventos de artes marciais mistas do país, alimentando um sonho que hoje parece cada vez mais próximo: chegar à Ultimate Fight Championships, principal organização de MMA do mundo. A história de Luiz começa nos bairros de Rio Negrinho, criado entre comunidades do Novo Horizonte, São Rafael, Cruzeiro, Quitandinha e bairro Barro Preto. Ele frequentou a escola Selma Teixeira Grabowski até o 8º ano do ensino fundamental.
Desde pequeno, conviveu com a separação dos pais, mas sempre manteve uma relação próxima e harmoniosa com ambos. Ainda criança, encontrou no esporte uma forma de expressão e crescimento. Participou intensamente do futebol de base do bairro Novo Horizonte, disputando campeonatos municipais de campo, futsal e futebol suíço. Mas não foi apenas no futebol que Luiz mostrou talento. Outro capítulo, a virada de página importante de sua vida, aconteceu na dança. Por meio de um projeto social desenvolvido na escola, Luiz ingressou na equipe de Crew Hip Hop Dance, coordenada na época pelo professor Sidney Lopes. Representando o Rio Negrinho em competições estaduais de hip hop, acumulou títulos e experiências importantes dentro da cultura urbana catarinense. A grande virada aconteceu na sequência, quando o pai ficou desempregado em Rio Negrinho e decidiu se mudar para o município de Jaraguá do Sul, em busca de novas oportunidades. Luiz acompanhou o pai e precisou recomeçar a vida em um ambiente completamente novo. Sem amigos e distante das atividades esportivas que praticava, passou muito tempo em casa, utilizando o celular e se afastando consequentemente do futebol e da dança. Foi então que surgiu a sugestão que mudaria a sua vida. Percebendo o temperamento forte do filho e a necessidade de canalizar energia, o pai incentivou Luiz a procurar uma academia de luta. Foi em Guaramirim que ele conheceu a academia do professor Eduardo Francisco. A partir dali, nasceu sua paixão definitiva pelo MMA. Com apenas 15 anos de idade, estreou no MMA Amador de Joinville. Já de cara, venceu a luta por finalização. O resultado marcou o início de uma caminhada meteórica do esporte. Após a estreia, Luiz passou a enfrentar praticamente todos os principais atletas de sua categoria no estado. O desempenho chamou a atenção e rapidamente ele começou a ganhar notoriedade no cenário regional. Segundo o próprio atleta, alcançou o topo do ranking do sul brasileiro e chegou a figurar entre os melhores do país em sua categoria. Com o crescimento da carreira, ouviu repetitivamente que precisaria ir para São Paulo para evoluir no esporte. E foi exatamente isso que decidiu fazer, deixando para trás a família, amigos e praticamente toda a sua estrutura. Luiz partiu para São Paulo levando apenas uma mochila, 4 mudas de roupas e cerca de R$2.000 no bolso. Na capital paulista, foi acolhido pelo Instituto Lucas Mineiro, projeto liderado pelo ex-atleta do UFC, Lucas Mineiro. O treinador ofereceu suporte para alimentação, moradia e treinamento, permitindo que Luiz pudesse se dedicar integralmente ao sonho de se tornar lutador profissional. Desde então, a carreira de Luiz Felipe ganhou projeção nacional. O atleta passou a competir em eventos importantes no cenário brasileiro, como Danter Fight, SFT Combat e Jingle Fight. As lutas foram transmitidas por canais como Globo, Band TV, Sport TV, Combate, Pluto TV e pelo YouTube na internet. De acordo com alguns registros pesquisados, Luiz Paes mantém sequência invicta no MMA profissional, acumulando vitórias por nocaute e finalização. Entre os resultados que mais chamam a atenção estão nocautes extremamente rápidos no primeiro round, incluindo triunfos em menos de 1 minuto. Em março deste ano, o rio-negrinhense ganhou destaque nacional após vencer no Jingle Fight, considerado o maior evento de MMA da América Latina. Após a vitória, emocionou o público ao falar sobre a família e desejo de mudar a realidade financeira dos pais. Eu trabalhei duro para isso todo santo dia, mentalizei isso todo santo dia, para chegar aqui e dar meu melhor. Isso não é nem 50% do que eu tenho para mostrar para Deus e para o mundo. Eu quero agradecer de coração a todo mundo que veio prestigiar o evento. Eu sou um menino novo, mas muitos acreditam de mim. Mas eu prometo, eu vou ser campeão do mundo um dia. Pode não ser hoje, não amanhã, não mês que vem, mas eu vou ser campeão do mundo. Anota minhas palavras. Deus sabe da onde eu saí, da onde Ele me tirou, do interior de Santa Catarina, numa cidadezinha pequena chamada Rio Negrinho. Poucas pessoas aqui conhecem.
tem apenas 30 mil habitantes. Então, para todo mundo, todas as crianças, todos os adolescentes e jovens que estão assistindo, se você acredita verdadeiramente no sonho de vocês, vocês podem chegar onde vocês quiserem. Só bota vocês mentalizar isso, focar e trabalhar duro todo santo dia. Eu, faz 2 anos que estou longe do meu pai e da minha mãe. Só tenho mantido contato por celular. Mas eu prometi hoje para eles que eu ia ser campeão do Jungle Fight aqui. Por eles e para eles. Para provar para todo mundo que quem saiu do pouco, saiu do nada, pode conquistar o mundo, galera. Eu, hoje estou aqui, graças a esse cara, meu head coach, e como um pai para mim, Lucas Mineiro. Se não fosse pelo Instituto Lucas Mineiro, eu não estaria aqui hoje, fazendo parte dessa grande equipe, conhecendo pessoas sensacionais, como meu professor de grappling, Theo Bitar, meu irmãozão, que também, me ajuda demais, meu professor de kickboxing, Hector Santiago, e sempre nós falamos, se eu treino com o bicampeão mundial de kickboxing, eu posso sair na mão com qualquer um. Como o Messi mesmo fala, todo dia, galera, eu saio na mão com os caras mais pica do mundo, do Brasil. A galera da Time Mineiro, só casca grossa, os melhores 61 e 57. Então tô pronto pra sair na mão com qualquer um. Cara, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Como eu sempre falo, Deus é bom o tempo todo. Hoje, Luiz Felipe Gêncio Paes vive intensamente a rotina de atleta profissional em São Paulo, treinando diariamente em busca de oportunidades ainda maiores dentro do esporte brasileiro. Mesmo distante da família e da cidade natal, o jovem carrega Rio Negrinho em sua trajetória e faz questão de lembrar das origens que ajudaram a construir a sua personalidade e a sua determinação. Com um cartel expressivo do amador, vitórias consecutivas no profissional, Luiz segue firme no objetivo de alcançar o UFC e representar o Brasil, e especialmente Rio Negrinho, no maior palco do MMA mundial. Luiz Buacal. Por isso, o propósito desta moção de aplausos oferecida pela Câmara de Vereadores de Rio Negrinho nesta segunda-feira. A moção está em discussão. Com a palavra, o vereador Nedlin. Agora, cumprimentar de forma especial Luiz, Letícia, seus pais, tanto Deuclésio quanto a Joyce, todos os demais familiares, amigos. Acredito que vocês já passaram algumas emoções vendo de longe as transmissões feitas por canais que têm alta relevância hoje. Hoje, quando eu estava acompanhando o Luiz em um momento de palestra, de descontração na Luiz Bernardo Ousen, eu conversando com os professores lá, e ontem, como foi Dia das Mães, as professoras comentando o quanto deve ser difícil para uma mãe ver o filho entrando no ringue lá, quanto deve ser desafiador. Mas tudo isso, acredito eu, que traz uma certa paz quando vê o empenho, a dedicação, toda a disciplina empregada para quando chegar lá poder entregar um resultado, assim como o Luiz está entregando em todas as suas lutas. Eu acredito que essa moção aqui hoje é algo que não chega nem perto à altura de quanto o Luiz deveria ser homenageado, mas a gente precisa também agradecer a Kátia, do Nossas Notícias, que teve um olhar clínico em relação ao vídeo postado pelo Luiz, que ganhou repercussão nacional, quando ele ganhou o Jungle Fight. A Kátia me ligou, falou: Nélio, você viu o vídeo? Eu até então não tinha visto, olhei o vídeo, falei para ela que topava o desafio que ela propôs, a gente trazer o Luiz para Rio Negrinho, para ele receber essa moção aqui na Câmara de Vereadores. Conversei com os demais vereadores também, falei para eles, para a gente se unir e fazer juntos essa moção. Agradeço o apoio de todos os demais vereadores também. E com certeza, sempre quando for algo
relevante dentro do esporte vão estar junto, estar promovendo as pessoas que fazem a diferença e representam o nosso município. Eu tive o privilégio de ir buscar o Luiz no aeroporto. Quando a gente vinha, ele vinha contando um pouco de como que foi a mudança dele, de todo o processo que tem antes de uma luta. Então, a gente não tem nem ideia do que um atleta de alta performance tem que fazer para conseguir chegar lá no ringue, no octógono, não sei como que fala ali, mas para chegar lá e poder entregar o resultado, entregar tudo aquilo que ele, antes mesmo de estar lá, já planejou, já imaginou dentro da cabeça dele. E não tenho dúvidas que hoje a gente homenageia aqui toda a disciplina do Luiz, toda a entrega, até mesmo as pessoas que estão próximo, a sua esposa, e em vários momentos ele esteve aqui na cidade palestrando nas escolas, teve o aulão no sábado ali na Academia Training, teve várias outras conversas informais também. Ele sempre enalteceu a pessoa que está do lado dele, a pessoa que também comprou esse sonho junto com ele, também sonha junto, tem o mesmo propósito. Também quero deixar aqui registrado meus parabéns por todo o empenho também que ela coloca dentro do esporte, também é atleta profissional. Então, Luiz, pode ter certeza que o que a gente hoje traz aqui para você não é nem perto daquilo que você merece. Levando o nome da nossa cidade, a gente gostaria de ser até mais efetivo, conseguir até empresários aqui da nossa cidade ouvindo, assistindo a nossa sessão. Faço um apelo para que a gente possa ter esse olhar para as pessoas que empenham, se dedicam no esporte. Se tiver alguém que for tocado, chama o Luiz lá para poder também ajudar a patrocinar, porque eu não tenho dúvida, Luiz, vendo ali todo o teu empenho, toda a tua dedicação, o mais breve a gente vai te ver no UFC, a gente vai ver você representando muito bem lá. Se Deus quiser, vai ser só começo ainda, porque a gente estava conversando que tem outros eventos também fora, mas o topo do mundo aí com certeza é destinado para ti. Grande abraço e homenageado aí pela nossa Câmara Municipal. Sinta o carinho que você já sentiu no longo dos dias por onde você passou da comunidade rionegriense. Também quero deixar aqui os parabéns para os pais. Eu, quando retornei com o Luiz, fazia 2 anos já, próximo de 2 anos, que ele não tinha contato com a família de forma presencial. A gente passou lá no posto, até me emocionei lá na hora que a mãe dele chegou, que abraçou. Eu até registrei um momento lá, porque eu tive minha irmã, estudou fora. São várias datas, várias renúncias que a gente acaba tendo com essa distância. Então, daí, com certeza, lá na frente vai valer a pena, mas hoje a gente acaba sofrendo bastante por essa distância aí. E sempre que possível, volta para Rio Negrinho aí, vai ser sempre muito bem-vindo. Obrigado, vereador Nedlin. A moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador Nilson. Boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, vereadora. Boa noite a todos que fazem presente. Bom, deixar de falar um pouquinho do Luiz. Luiz, é o seguinte, parabéns. Olha, quando eu cheguei do Paraná, Luiz, você não me conheceu também. A tua moção aí hoje tocou em mim, sabe? Porque quando eu cheguei em Rio Negrinho, paguei aluguel dentro de uma mobiliária aí, que eu nem lembro o nome mais, faz anos, faz mais de 30 anos. Eu trabalhava de manhã para comer à tarde. Quando passou ali a tua andada para São Paulo, né, que você estava, tocou muito em mim, sabe? Você sair de uma cidade que eu sou do Paraná, né? Chegar para Santa Catarina, meu pai e minha mãe falaram, meu Deus, meu filho vai se perder em Santa Catarina. Parece que era o fim do mundo. Meu pai era gerente de fazenda, eu trabalhava com gado, né? E sempre a gente colono, né? Colono, toda a vida assim, simples. E eu vejo muito em você uma humildade que pouca gente, às vezes, tem, que se chama humildade. Luiz, eu era funcionário de uma empresa que hoje eu sou dono único.
eu tenho certeza que você vai chegar onde que você quer. Eu vejo por mim, Luiz. Eu vejo por mim. Quando eu ia ver um carro, quando eu ia ver uma caminhonete, eu pensava, nunca vou conseguir chegar num troço tão caro disso aí, né? E hoje, Luiz, eu tenho que Deus me deu, e eu tenho certeza, em nome de Jesus, você vai ter também. Você com a tua família, eu vejo a tua família te dando apoio. É isso que a família vê, que você tem um brilho, você tem um caráter, você tem uma humildade, que você vai chegar. Eu vejo por mim, eu cheguei onde eu quis. Entendeu? Hoje, o pessoal me vê hoje e fala, esse cara aí toda a vida foi bem. Não é assim, Luiz. Quando eu cheguei, eu quase passei fome na cidade de Rio Negrinho. E nunca fui na assistência social e pedi um sacolão. Trabalhava dia e noite para mim poder dar o recado para uma filhinha. A minha filha veio enrolar nos panos ali, sabe? E eu tenho humildade de falar. Hoje, a minha filha, mora em Floripa, tudo, né? Hoje eu tenho minhas casas alugadas, que eu tenho vontade de morar nas casas que eu tenho alugado. Sabe? Mas eu agradeço muito a Deus. A Deus. Trabalhando, nunca tirei R$1 de ninguém. Tenho 140 e pouco funcionários hoje. A minha empresa, eu tenho um orgulho dos meus funcionários. Meus funcionários, eu como junto com eles, tomo café, almoço junto com eles. Faço, assim, sabe? Não gosto muito de tipo bagunça, assim, que eu sou uma pessoa meio ali, sabe? Meio no lugar, sabe? Mas eu vejo, Luiz, que você está de parabéns, Luiz. Você vai chegar no que você quer. Você vai me falar um dia ainda. Eu moro mais de 30 anos em Rio Negrinho, já sou filho de Rio Negrinho. Sou do Paraná e realizei minhas coisas, tudo que eu sonhei eu tenho hoje, graças a Deus, e você vai ter também. Parabéns, que Deus te abençoe. Obrigado, vereador Nilson. A moção continua em discussão. Com a palavra, vereador Anderson. Eu lembro quando o Negão estava trabalhando lá em casa, né, Negão? O Negão um dia me falou assim, eu tenho um filho que é lutador. Aí eu disse, capaz, Negão? Eu disse assim, não, eu tenho um filho que é lutador. E que orgulho, né, Negão? Para um pai, né, poder hoje estar aqui, né, sendo teu filho homenageado aqui, né? Eu fico muito feliz de estar fazendo parte desse momento. E, Luiz, a mãe também, né? Com certeza, eu acho que você, eu tenho certeza que você é fruto de muita oração, principalmente dos teus pais, né? Porque o pouco que nós estávamos com o Negão, nós ficamos uns 3, 4 meses trabalhando lá em casa, né, Negão? Nós conversávamos muito sobre a questão espiritual que todos nós precisamos ter, né? E eu tenho a certeza que teu pai sempre estava em oração por você. Então, tudo aonde, como o vereador Nilson falou, da onde a gente sai, da onde a gente vem, né? Mas tudo graças a Deus, né? Porque Deus é fundamental para a gente em tudo. Então, leve isso com você. A gente sabe que só está começando, né? E tem muitas coisas boas que virão ainda, né? E eu achei muito bonito uma atitude tua, Luiz, porque você citou o nome da cidade de Rio Negrinho, né? Nunca esqueça do lugar de onde você veio, né? Eu sempre lembro, né? E tem pessoas que hoje andam comigo e eu coloco no meu carro, recebo na minha casa, né? Eles, poxa, Andy, mas eu falei, cara, eu não esqueço de onde eu vim, né? Eu não esqueço com quem eu brincava, eu não esqueço com quem eu saía, eu não esqueço de onde eu vim. Então, eu acho que isso é uma virtude que a gente tem que ter para toda a vida da gente. Que Deus te abençoe, que Deus continue te guiando nesses teus caminhos aí e que muitas vitórias possam vir, que você possa conseguir o teu objetivo e que no futuro bem próximo a gente possa estar te assistindo daí no UFC, né? Então, que Negão continue, mãe, Negão, né? Os pais continuem orando, né? Ele é fruto de oração e da dedicação dele, né? Treine muito, treine mais que os outros, né? Persista, valorize cada momento, viva cada momento como se fosse o único e tenha fé em Deus, que tudo pode naquele que te fortalece. Um grande abraço. Obrigado, vereador Anderson. A moção continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Keti. Então, falar para o pai, para o seu Deoclésio e a Joyce, parabéns pela educação. Eu sempre reafirmo que a família é a base de tudo. Os princípios, indiferente se o casamento não deu certo, ex-filhos não existem. E falar para você, Luiz, que quando
quase terminou o vídeo, eu me emocionei de verdade, porque a gente sabe a realidade da nossa cidade, poucos ainda têm oportunidades. E quero falar para você que você continue assim muito humilde, nunca esquecendo de onde você vem, porque isso as pessoas nos fazem muito maiores do que somos. Que eu sei que quando você foi para São Paulo, você só não levou as roupas na mala, né? Você levou coragem, humildade, muita disciplina e fé. Então, que Deus te abençoe, que quando você estiver lutando no UFC, né, quem sabe quem estará aqui na Câmara, que seja feita uma moção, que você não esqueça de Rio Negrinho, que quando você tiver oportunidades de ajudar o teu bairro, o teu povo, você nunca pense duas vezes. Que você possa dar oportunidade para pessoas que você não teve, mas que você não seja egoísta. Que você realmente, e se um de nós estivermos aqui, pode nos procurar com certeza. Ficarei muito feliz em ajudar você nesse projeto e falar para você, continue acreditando em si, tendo disciplina, porque a gente sabe que as amizades más vão chegar, vão querer te oferecer um mundo que é muito mais fácil, mas você sabe que tudo que é fácil não é bom. Então, continue assim, sempre prezando pela família. Sidney, acredite sempre no teu trabalho, sempre que eu puder te ajudar. Hoje a gente vê os frutos, quando as pessoas pensam, é só um curso de dança. Não, formam pessoas. Então, eu sei que você está aqui, fez também parte dessa disciplina que ele tem hoje, que começou lá na dança, e que a gente possa olhar com mais carinho, né, quando o Sidney nos procurar ajudando aqui na Câmara, que a gente não pense que é só mais um. Pode contar sempre comigo, eu acredito em você. E falar que a tua caminhada nossa, teu futuro é brilhante, e que seja campeão do UFC, mas seja campeão sempre em Deus primeiro. Tá bom? Um abraço. Obrigado, vereadora Keti. A moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador Rafael. Quero manifestar com relação a essa moção, Luiz, como o rio-negrense ficou orgulhoso de você quando você citou o nome da tua cidade a nível nacional. Talvez muitos nem te conheciam, e ficaram conhecendo depois da repercussão da sua mensagem para as crianças, pela luta, pela batalha. Você deixou várias mensagens na tua entrevista que talvez você, com o tempo, você vai começar a entender tudo que você falou e quantas pessoas foram atingidas pela tua mensagem. Então, um rapaz como você, novo, jovem, a gente só torce para que dê certo, torce para que você seja campeão mesmo, você vai em busca do teu objetivo. Eu tenho certeza que quem quer alcança, né? Teus pais, tua família te apoiando, longe de casa não é fácil, né? A gente sabe que as batalhas numa cidade grande de São Paulo são imensas, né? Além de levantar, ir para o ringue e lutar, né? São as batalhas do dia a dia numa grande metrópole, né? O Rio Negrinho está virando um polo de luta, né? Há pouco nós anunciávamos uma moção para o Panda, né? Boxeador. Agora o Luiz, mais um lutador na nossa cidade, o que faz com que a gente tenha muito orgulho do rio-negrense de coração mesmo. Então, siga seu caminho, siga sua trajetória com fé em Deus, que eu tenho certeza que você vai alcançar tudo que você almeja. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Rafael. A moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador Alex. Luiz, eu também não te conhecia, mas eu vi o teu vídeo pela Kátia e eu já me emocionei ali. Hoje, vendo bem completo, eu acho que é um orgulho para o pai e para a mãe. Eu acho que eu tinha de mais enaltecer a tua mãe e teu pai, porque só o fato de eles olharem e ver você dentro do ringue, meu filho está levando a bordada, mas está dando também. E não é fácil. E ainda saber que tem uma esposa ainda. E como o Anderson falou, eu acho que a primeira coisa é honrar Deus, e isso você fez. Você honrou a tua cidade, as tuas raízes. Isso não tem preço. Você vai voar longe, mas nunca perca aquilo que você tem dentro de você, que é a humildade. A humildade que você fez no vídeo, eu acho que comoveu qualquer um rio-negriense que vê esse vídeo, ele vai se comover pela tua humildade, pela franqueza, pela a naturalidade tua, a simplicidade de um piá, 19 anos, sendo campeão da forma que você está sendo campeão e deixando história.
O dia que você tiver um filho, como eu falei para o Panda aqui, com o dia que você tiver um filho, teu filho vai olhar teus vídeos, tuas fotos e vai dizer, meu pai foi um campeão. E eu quero honrar o meu pai. Então, eu peço aqui para você, honre o teu pai, a tua mãe, para que você voe longe, para que os teus dias se prolonguem na face da terra. Deus te abençoe nessa trajetória e sempre. Um abraço. Obrigado, vereador Alex. A moção continua em discussão. Com a palavra, vereador Manuel. Também quero falar sobre essa moção. Vou falar de frente para lá, que estou com torcicolo, ficando velho, né? Mas eu quero deixar aqui meus parabéns para o Felipe, mas falar um pouco da humildade dele. Estou vendo o Ney aqui, vi o vídeo ali que ele foi atleta. Se eu não me engano, esse time ele era da Rua 10, né? A gente sabe da importância do esporte nas pessoas, e essa é uma demonstração da diferença que faz na vida de um adolescente e de um jovem. A gente sabe das dificuldades que ele tem e que ele vai ter ainda. Vai ter muito mais dificuldade ainda, Felipe, você sabe disso, que para chegar entre os melhores precisa ter persistência. Se a gente vê os grandes atletas que tem no nosso país, que representaram, vou dar o exemplo do fenômeno do Ronaldo, andava não sei quantos km de trem lá para ir treinar no São Cristóvão, e tenho certeza que você está nesse caminho. E a gente também agradece aos pais que sempre te apoiaram, não sei, a sua esposa. Então a gente só agradece representar nosso município. Até o Rafael falou do Panda, também representou bem nosso município. E que você chegue onde você quer chegar, leve cada vez mais longe o nome do nosso município, teu nome, da tua família, aqui no nosso país e para o mundo afora. Então, parabéns. Talvez para você seja pouco essa moção aqui, mas tenho certeza que para os teus pais, para o teu pai, para tua mãe, para os teus irmãos, é grandioso. Parabéns. Obrigado, vereador Manuel. A moção continua em discussão. Não havendo mais nenhum inscrito, agora chegou a minha vez de falar. Eu, Luiz, tá me enxergando aí? Queria dizer assim para você que a tua fala, você, como os colegas falaram hoje, pode ser que você não tenha noção do quanto ela impacta, mas ela é muito forte. Ela é a fala de uma pessoa que é vencedora, porque pode ter certeza que por trás de muitos sonhos que você colocou de meta, o pai e a mãe estavam orando atrás de ti para que o Senhor estivesse à sua frente. Quando você fala assim, ó, Deus sabe, significa que você confia em Deus, que você coloca os teus planos nele. E é isso que muito da nossa juventude precisa hoje. Ter seus sonhos, ter seus planos, mas colocar ele nas mãos de Deus. E Deus sabe, e olha que desenho lindo que ele está fazendo da tua vida. Então, quando você fala assim também, que é preciso acreditar no seu sonho, mas é preciso se dedicar. Veja só, a gente tem que confiar em Deus, mas tem que fazer a nossa parte também, que é se dedicar. E é nisso que eu quero te parabenizar. Que hoje você está vendo o resultado do teu esforço, mas lá na frente ele vai ser muito mais grandioso, porque você finaliza dizendo assim, ó, que Deus é bom o tempo todo. Então que seja de Rio Negrinho para São Paulo e que seja de São Paulo para o mundo, mas nunca se esquecendo das suas origens. Meus parabéns. Coloco a moção em votação. Manuel. Está corrigindo o voto, só um minutinho. A moção foi aprovada por todos. E eu convido o Luiz para vir aqui na frente, receber a sua moção, os vereadores também para fazer parte da foto. E pode fazer uma foto com a moção, com a família, fique à vontade. E a todos, após a entrega da moção, uma salva de palmas para o nosso campeão.
Mais uma vez parabenizando Luiz Felipe Gense Paz, que hoje recebeu a moção de aplauso. Passamos nesse momento, então, para a tribuna popular. Convido o nosso atleta, Luiz Felipe Gense Paz. Ele que vai fazer uso da palavra hoje. Pode vir. Boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer a Deus, agradecer a todo mundo pela oportunidade. Sou muito grato por todos estar aí reconhecendo o meu trabalho duro há anos aí. Quem sabe, minha família que sabe aí, desde os 12, estou nesse mundo da luta aí. Agradecer especialmente ao Nedlin por proporcionar isso para mim, para minha família. Essa moção de aplausos é muito importante para eles verem que meu trabalho está dando frutos, porque era muito difícil para eles quando fui embora, sem saber se ia dar certo, se tudo isso ia valer a pena. E um dia prometi para eles quando saí que ia acontecer, que ia dar certo. E graças a Deus hoje eles estão vendo, estão sendo reconhecidos também por mim, graças a Deus. Também quero agradecer aos apoiadores que fizeram uma vaquinha também para me trazer para cá, trazer eu e minha esposa de São Paulo. Para a gente é muito difícil, quem tem mais essa proximidade, é difícil a gente vir para Rio Negrinho com frequência por conta de questão financeira, porque a gente não tem patrocinadores, não tem apoiadores financeiramente que ajudem a gente. Então a gente se mata de dar aula, a gente trabalha de motoboy lá em São Paulo e faz acontecer do jeito que dá, né? E graças a Deus, caso luta aí, a gente está conseguindo ser reconhecido. Aos pouquinhos eu tenho certeza que Deus vai abençoar, a gente vai conseguir ter a ajuda financeira de muitas pessoas aí. Também, né, como o Nedlin já falou, alguém se comover com a minha história aí de Rio Negrinho, vereadores, né, empresários da cidade quiserem me ajudar financeiramente, sou muito grato em receber também isso, porque vai ser muito grato na minha história e vai me ajudar muito, pois muitas pessoas não sabem das dificuldades que eu passei quando cheguei em São Paulo, nem meus próprios pais sabem, pois não falo muito, só minha esposa mesmo que acompanhou a trajetória desde o começo, sabe o tanto que eu passei dificuldade lá, mas tudo isso serviu de aprendizado para mim amadurecer muito rápido. E, quero agradecer de coração a todo mundo, a todas as pessoas que estão assistindo, os rio-negrienses. Se tem algum jovem aí, se tem pessoas como eu passei nas escolas que acreditam no sonho de vocês, que eu tenho certeza que vocês têm sonho, valorizem isso, acreditem nisso, que se vocês acreditar verdadeiramente no sonho de vocês, entregar na mão de Deus, tudo pode acontecer, vocês podem fazer o que vocês quiserem, podem ser o que vocês quiserem. Eu mesmo já dancei com o professor Ney ali, ele sabe, já joguei bola com o Porungo, com meu pai, com todo mundo aí pela cidade, e ninguém imaginaria que eu ia lutar, e graças a Deus foi onde eu achei minha profissão, que para muitos pode ser uma simples luta, mas para mim é minha profissão, e é a minha vida hoje, que literalmente eu vivo a luta. Quem é próximo de mim, meus pais, sabem que eu vivo a luta de dia e noite, 24 horas por dia. E quero agradecer de coração novamente pelas oportunidades de estar falando um pouquinho aqui. Agradecer a Rio Negrinho por tudo. Sou muito grato a tudo que vocês fizeram por mim e fazem por mim. E é isso aí. Obrigado a todos de coração. Deus abençoe vocês. Também para fazer o uso da tribuna popular, convido o Hélio Luiz Pavilac, ele que vai falar um pouquinho para nós sobre a PNAB, a Política Nacional Aldir Blanc, que está em aberto, representando o Conselho Municipal de Cultura e a Fundação Municipal de Cultura de Rio Negrinho. Uma boa noite a todos. Cumprimentar o presidente da casa, vereador Daniel Henrique, aos demais vereadores, ao Luiz, nosso lutador e família, demais convidados, a imprensa e os funcionários da casa. A Política Nacional Aldir Blanc, conhecida como PNAB, é uma política pública permanente criada pelo governo federal para fortalecer a cultura em todo o Brasil. Ela foi instituída pela Lei número 14.399 de 2022 e prevê o repasse contínuo de recursos da União para estados e municípios ao longo de vários ciclos de investimento cultural. A lei funciona como um grande programa de incentivo à cultura, permitindo que todos os municípios realizem editais culturais, premiações, oficinas, festivais, apoio a artistas, manutenção de espaços culturais, incentivo ao patrimônio histórico e cultural, ações de formação artística e valorização da cultura local. A PNAB também exige participação social, onde audiências públicas e reuniões com o Conselho Municipal de Cultura são fundamentais para decidir como o dinheiro será aplicado no município. Em Rio Negrinho, a política é executada pela Fundação Municipal de Cultura,
por meio de editais públicos voltados aos agentes culturais locais. O município possui plataforma específica para inscrições e divulgação dos editais da PNAB 2025-2026. O valor desta etapa está no valor de R$ 289.179,28, sendo R$ 200 mil para o fomento cultural voltado a projetos de cultura de agentes culturais do município, R$ 74.720,32 para a reforma de equipamento cultural, R$ 14.458,96 para custo operacional da lei. As inscrições encontram-se abertas foram abertas já em 6 de maio de 2026 e encerram dia 5 de junho de 2026. Podem ser acessadas através do Rio Negrinho Atendinet, e informações ou dúvidas podem ser obtidas através do telefone 346-3685 ou diretamente na Fundação Municipal de Cultura. Uma boa noite a todos e obrigado. Obrigado, Hélio. Passamos agora para a palavra livre dos vereadores. Os senhores têm 5 minutos cada um. Chamo para fazer o uso da palavra o vereador Nedlin. Gostaria de retornar aqui ao assunto do Luiz, agora para agradecer ele, que passou pela nossa cidade e fez uma agenda na nossa cidade, passou em algumas escolas, trouxe um pouco da sua trajetória para os alunos, tanto do Jorge Zipper, do Marta, da Escola Luiz Bernardo Ouse, também no distrito de Volta Grande. Inclusive, hoje, estando lá, a diretora comentou comigo a respeito do contraturno dos alunos lá, que eles têm muito pouca opção para esporte, para outras oficinas. Pediu para mim trazer para dentro da Câmara de Vereadores algumas discussões a respeito disso, para que os alunos tenham mais oportunidade lá também. Ela falou que muitas vezes ficam desassistidos. Passando lá na Vila da Volta Grande hoje, vi que a reforma da capela está acontecendo, deu início. Foi um dos requerimentos que eu trouxe aqui para dentro da Câmara de Vereadores, a gente discutiu. A gente sabe que a comunidade lá estava passando por bastante dificuldades em momentos difíceis, que era o velório dos seus entes queridos. Muitas vezes, em dias de chuva, estava inviabilizando o velório. Então, agora está acontecendo lá. Espero que os outros requerimentos que a gente trouxe aqui para dentro da casa também comece a dar andamento, comece a acontecer. Inclusive, passei há dias atrás lá na praça que tem lá na Volta Grande, naquele espaço que tem a cancha, e está abandonado da mesma forma que há um ano atrás eu estive lá, trouxe para dentro da Câmara de Vereadores requerimento, e até então nada de efetivo foi feito. A gente sabe que o incentivo ao esporte às vezes começa nesses pequenos detalhes, que é uma cancha que tem viabilidade para ser praticado esporte, é uma academia que tem viabilidade, mas hoje lá, infelizmente, a cancha principalmente não tem condições nenhuma para ser utilizada. Mas parabenizo o executivo aí pelo início da obra da capela lá. Também aproveito para comentar um pouco da agenda da semana. Nessa semana teve audiência pública aqui na Câmara, a semana anterior teve audiência pública aqui na Câmara de Vereadores a respeito da reforma previdenciária, algo que a gente sabe que nos próximos dias aí ainda tem muito a ser discutido, a ser debatido. Não sei ainda a respeito das informações levantadas pelos profissionais, pelos servidores que estavam aqui, pelo sindicato, mas pelo que me passaram já foi respondido, mas também já veio por parte do sindicato que não foi contento para eles as respostas. Então, a gente continua aqui aberto para receber todos eles, para conversar, para dialogar. Eu acho que esse é o caminho para a gente conseguir realmente ser efetivo nas nossas decisões aqui e tomar as melhores decisões também, as mais assertivas aqui dentro da nossa casa. Na próxima sexta-feira,
acontece em São Bento do Sul, a final da Copa Gazeta. Quero deixar registrado aqui já meus parabéns para a equipe do JR, que no ano passado foi campeã da Copa Gazeta. Tive o privilégio de acompanhar aquela final lá. Foi uma final onde o JR entrou não sendo favorito e levou o título. Esse ano eles já entram numa situação diferente, eles entram como favoritos ao título. Espero que o título venha para Rio Negrinho novamente, desejo toda a sorte do mundo. Vou estar lá acompanhando, torcendo, já comprei meu ingresso. Convido também a todos os rionegrienses para acompanhar essa final. Com certeza faz total diferença para os atletas que vão estar participando lá. Na última semana também teve, apesar de eu não ser palmeirense, ser corintiano, mas quero parabenizar todos os palmeirenses, porque de todos os times que a gente hoje torce, tem na cidade, o Palmeiras, dentro de Rio Negrinho, consegue ser o mais organizado, e todo ano eles promovem um evento grandioso lá no Amigo da Estrada. Então, eu tenho que deixar esses parabéns aqui. Tenho vários amigos meus palmeirenses que, na hora que o Palmeiras ganha, principalmente em cima do Corinthians, vão lá me cornetar. Mas deixo aqui meus parabéns para eles pela organização do evento que eles fizeram na última semana. E de forma rápida também, não deixando de pontuar o cenário nacional, quero deixar aqui minha solidariedade a 3 deputados federais, tanto Marcos Polon, Zé Trovão e Marcel Van Hatten, que lutam bravamente na Câmara, porém, muitas vezes enfrentam algumas dificuldades. Inclusive, a gente vê a dificuldade das pessoas serem coerentes dentro da Câmara Federal. O PP e outros partidos do Centrão que estão juntos em diversas situações foram os caras que estavam juntos na mesa quando foi ocupada. Infelizmente... O senhor pode concluir, vereador. Infelizmente, no momento de decisão que precisa ter coerência e autonomia, eles são ausentes e deixam a desejar. Mas eu tenho certeza que isso daí, para quem está defendendo o que é certo, defendendo o que é correto, assim como esses 3 deputados defenderam nessa ocasião específica, isso que aconteceu na última semana, de serem suspensos por 2 meses o mandato deles no Conselho de Ética, isso daí acredito que é até mesmo um prêmio, onde eles deveriam colocar num quadro dentro da sala deles. Tenho certeza que o mal, por alguns momentos, ele pode se fazer presente como o soberano, mas a longo prazo o bem sempre vai vencer o mal. Seria isso, uma ótima semana a todos, que Deus abençoe. Obrigado, vereador Nedlin. Convido para fazer uso da palavra o vereador Anderson. Boa noite, senhor presidente, quem nos acompanha aqui no plenário da Câmara, imprensa escrita e falada, a todos que nos assistem de seus lares. Agora, Negão, não tinha chegado ainda, né, Negão? Seja bem-vindo sempre aqui, né? E a gente, né, tem um orgulho muito imenso aí do trabalho que teu filho vem fazendo, né? Que ele possa aí, né, ser coroado aí. E vamos tentar viabilizar alguma coisa aí para você, né? Vamos conversar com as pessoas aí da cidade com os quais a gente tem contato, para que você possa ter aí uma previsão aí, né? De alguma ajuda aí para que você possa viabilizar o teu sonho, tá? Então, vamos fazer o possível para que isso aconteça. Quero falar sobre os requerimentos que nós colocamos hoje, né? Principalmente sobre o requerimento da Defesa Civil, na qual nós já tratamos aqui na semana passada, nessa mesma tribuna, aonde nós precisamos urgentemente aí de uma atenção da Defesa Civil, em decorrência das previsões climáticas que temos para o nosso Estado. Tendo em vista também o alerta do próprio governo do Estado, né, sobre essa previsão, então a gente precisa urgentemente agir para que a gente não possa ser pego de surpresa. Eu trabalhei na prefeitura no ano de 2014, né, que foi a última enchente grande mesmo que teve no nosso município. Eu trabalhava na Secretaria de Educação, nós fomos acionados às 10 horas da noite, quando era 11 horas da noite,
a água não tinha saído fora da caixa do rio, quando era 11 horas da noite, a água já estava na metade do pneu do caminhão. Então, é algo que subiu muito de repente. Então, assim, são situações como essas, né, esses fenômenos naturais que a gente não pode correr o risco de esperar acontecer, né? A gente tem em vista também que temos muitos comerciantes, que daí já não é só o prejuízo físico, né, mas é o prejuízo financeiro, né, que essas empresas encontram, né. Então, a gente precisa de uma estruturação da Defesa Civil, né. Até eu me comprometo que nos próximos anos, aí, nas próximas emendas parlamentares, a gente possa estar aqui e também deixo um desafio aqui para os nobres vereadores, para que a gente possa, através dos nossos deputados, estar reestruturando a Defesa Civil, né, que a gente lembra da Defesa Civil somente nessas épocas, né, mas a gente sabe da importância, né, da Defesa Civil, não só nas populações ribeirinhas e nos comerciantes, mas também das pessoas que moram em áreas de encosta, né, então isso é fundamental. Também quero deixar aqui um agradecimento aí a todos que nos acompanharam aí na última quinta-feira. Nós tivemos uma agenda aí, na última quinta e sexta, nós tivemos uma agenda com o nosso deputado Pepe Colasso na região. Nós tivemos um evento bem bacana na quinta-feira, lá na Asprine, né, na qual nós reunimos ali próximo de 70 pessoas. Então, foi um evento bem bacana, né? A gente veio correndo de Itaiópolis, nós tínhamos uma agenda lá, fomos acompanhar o deputado em Itaiópolis, e na sexta-feira também, a convite dele, nós fomos a Três Barras, então, e ele veio aqui, né, em todas essas cidades que nós tivemos, ele veio entregar recursos, né, seja aqui, Itaiópolis, Três Barras. Então, a gente agradece a população de Rio Negrinho, que esteve lá, que nos acompanhou, né. Então, é fundamental para que a gente possa aí manter o diálogo aí e estar mantendo tudo isso da forma mais positiva possível. Também quero ressaltar que essa semana nós teremos um almoço aí com o nosso pré-candidato a governo do Estado, o ex-prefeito de Chapecó, João Rodrigues. Eu acho que vai ser fundamental para que ele venha, conheça a nossa região, a gente possa realmente dialogar com as pautas que realmente importam, fazem necessário, e esse é o nosso trabalho. Quanto à questão ali, vereador Nedlin, né, talvez é meio que chumbo cruzado, né, o senhor falou para nós aqui, o senhor falou da questão, né, dos 3 deputados que ficaram suspensos, mas pasme, nós, ano passado, o ex-presidente aqui quis tirar os nossos gabinetes, né, por nós recebermos as pessoas aqui dentro da Câmara de Vereadores, né, graças que não está mais aqui hoje, né, e hoje nós podemos ter um diálogo, né, presidente Daniel, a paz voltou a reinar nesta Câmara, né, mas, então não é surpresa nenhuma, né, se aqui acontece, lá vai acontecer também, né, nós, por recebermos as pessoas aqui, né, aí nós pegamos e falamos que nós iríamos atender as pessoas lá fora da Câmara de Vereador, ali fora, né, e daí, de repente, retornou os nossos gabinetes, né. Pode concluir, vereador. Então, eu penso que essa hostilidade, esta represália, vamos dizer assim, esta repreensão com quem quer fazer as coisas, muitas vezes não acontece só aqui, só fora daqui, né? Aconteceu aqui conosco, estávamos trabalhando, estávamos buscando o direito da população, mas, enfim, isso, assim, eu acho que incomodam aqueles que trabalham, né? Como tem um ditado, né? Ninguém mexe com morto, né? Então, a gente precisa realmente fazer as coisas acontecer da melhor maneira possível e, principalmente, ouvir a população e as demandas da população, e é isso que nós continuaremos fazendo. Senhor presidente, encerro meu tempo aqui, eu tenho compromisso agora, peço que, se possível, possa me retirar. Está autorizado. Obrigado, vereador Anderson. Chamo para fazer uso da palavra o vereador Manuel. Boa noite novamente. Quero falar um pouquinho sobre as minhas indicações de hoje. Número 70, sobre a Rua André Milbauer. A empresa C Brasil fez o trabalho de limpeza, aí ficou areia nas calçadas lá, já fiz indicação, entrei em contato também com o secretário, espero que seja atendido. Na BR-280 também, sobre uma boca de lobo que está estourada, acredito que seja problema do DENIT resolver, né? Espero que eles resolvam também, está causando perigo ali para as pessoas que andam a pé.
Também quero falar sobre a indicação número 074, sobre o CEMEI Flor do Campo. O CEMEI que ficou muito bonito, mas no estacionamento falta iluminação. A gente precisa que os pais levem as crianças com segurança, peguem com segurança, e os professores também cheguem com segurança e voltem com segurança. Então, acho que a indicação é muito válida. Também quero falar do requerimento 260 sobre as lombadas na Colônia Miranda. O povo nos cobra, né, Nilson, sobre lombadas. Acho que o maior número de pedidos é sobre lombadas aqui no nosso município. Então, como o vereador Nedlin já fez uma indicação lá da Colônia Miranda sobre essas lombadas, fiz um requerimento hoje. Vou pedir para o Gabriel solicitar também um ponto de ônibus, que o pessoal está pedindo, e que o nosso executivo estude a possibilidade. A gente sabe que quando a comunidade nos solicita uma lombada, é que está precisando. Sobre o requerimento 27 da rua João Gruber, na Vista Alegre, acho que o Ney mora lá, nem sabe da dificuldade que está aquela rua lá, né? Antes que aconteça um acidente, esteja alguma vítima, ou até dando materiais, que se faça esse estudo e que seja resolvido. Também quero falar sobre o Municipal de Futebol de Campo, que no próximo domingo será a final da 2ª divisão, Pedreira e Jamaica, e a grande final da 1ª divisão, o Ipiranga e Olímpicos. O Nedlin falou da Copa Gazeta, a maior Copa de futsal do Planalto Norte e da região. Copa Gazeta, se eu não me engano, é a 23ª edição, né, Nedlin? E a equipe do JR vai representar nosso município. Também comprei ingresso, né, vamos assistir, né? Tomara que seja um jogão. Também quero mais uma vez deixar aqui ao Felipe os agradecimentos, parabéns por representar nosso município, parabéns pelos pais que acreditaram no potencial do menino, e que você siga nessa luta aí, nessa pegada, que Deus tem um caminho bem grande para você. O vereador do PP acabou saindo, hoje à tarde também fui procurado sobre o raio-x, mas eu acho que o raio-x está funcionando, acho que o requerimento foi inútil, né? Porque se está funcionando, não precisava o requerimento. Acho que o requerimento é feito na sexta, mas você tem a segunda-feira até as 5 horas da tarde para ir atrás da informação. Então, o requerimento do vereador do PP é inválido. A gente votou favorável, porque eu sempre voto favorável ao requerimento, mas o raio-x está funcionando. Teve um tempo estragado, o Rafael, que foi secretário da Saúde, estava funcionando o raio-x móvel. Então, esses requerimentos aí a gente tem até 5h30 da tarde, antes da sessão. Agora a sessão é às 6, para tentar ver as informações corretas. No mais, seria isso. Desejo a todos uma boa semana, um bom retorno. E você, Felipe, uma boa viagem até São Paulo. Fique com Deus e boa noite. Obrigado, vereador Manuel. Chamo para fazer uso da palavra o vereador Geraldo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, todo o pessoal que está nos prestigiando e nos assistindo. Também ao Luiz Felipe. Não falei já hoje, até tinha feito um texto, mas os meus colegas falaram tudo. Fiquei meio sem palavra para falar, mas, mais uma vez, se dá os parabéns, que é sempre na humildade da gente que a gente alcança o sucesso e a gente realiza os nossos sonhos, né? Ainda mais no esporte, que a gente tem que dar dedicação, que é tão difícil, né? A gente conseguir, para a gente chegar ao sucesso. E com certeza você vai colher muito sucesso, porque você está plantando a sementinha certa para você colher os frutos ao futuro, né? Também quero aqui dizer boa noite ao meu amigo Claudinei, mais conhecido como Burungo, que ajudou lá na ação beneficente do Márcio Rocha, no sábado, né? Estivemos lá, apesar da chuva, mas o povo compareceu, nós podendo ajudar e colaborar, né? Mais uma vez, Claudinei, obrigado por você também, estava junto com a esposa dele lá correndo e ajudando na arrecadação das prendas para que acontecesse aquela tarde festiva para ele, que tanto está precisando com seus familiares nesse momento de dificuldade no tratamento da saúde dele, né? E aqui hoje quero também aproveitar, quero parabenizar um colega de trabalho da prefeitura, que muitos anos a gente trabalhou junto, o meu amigo Nelson Jordão dos Santos, que na segunda-feira passada conseguiu a sua aposentadoria, depois de quase 40 anos de trabalho, completando seus 60 anos de vida. Também ele que
trabalhou na infraestrutura, trabalhou na parte da alimentação ali da Secretaria de Educação, entregando nas escolas. E, por último, está realizando seu trabalho no cemitério Parque da Colina, exercendo com excelência o seu trabalho. Então, conseguiu que ele tenha sucesso, que aproveite bem a sua aposentadoria e junto com os seus familiares. E quero também, daqui, deixar minhas condolências à esposa do meu amigo Rony da Rosa, que no sábado infartou, ele também, que era um colega de trabalho nosso, de tantos anos na prefeitura, trabalhando na infra, com os caminhões, com a patrola, fazendo o serviço aí, arrumando as ruas de nossa cidade. Estava vindo aí, passando pelo problema sério de coração, que sábado, na madrugada de sábado, infartou, né? Então, desejar a minha colega Emília, que ela que é técnica de enfermagem lá no Industrial Norte, que não é fácil esse momento, mas que ela seja forte, que os filhos precisam muito do apoio dela agora, nessa caminhada, né? Da perca do pai. Então, a ela, e se precisar de alguma coisa, dos amigos, a gente está aí para dar aquele abraço e participar daquela de momentos, né? Tão difícil que ela está passando agora. E também quero dizer que hoje estive ali no bairro do Serra Marte, estive visitando aquela obra, aquela escadaria que tinha ali, que estava sendo tão reclamada, né? Os vizinhos tendo as águas invadindo as suas casas, que está sendo um trabalho excelente que está sendo feito lá, a escadaria. Estive lá junto com o Testa, que ele é da empreiteira compacta, que está realizando a obra lá, e está ficando muito bom, né? Os encanamentos dos vizinhos, tudo instalado dentro da tubulação, feito como exige, né? Então, parabéns ao Testa lá pela obra excelente que está acontecendo no bairro do Serra Marte. Era isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos e uma boa semana. Obrigado, vereador Geraldo. Tenho duas palavrinhas para falar, então eu vou falar daqui mesmo, para não ter que me deslocar até lá. Primeiro, Hélio, muito obrigado por ter vindo aqui, em nome da Fundação Municipal de Cultura. É muito importante, pessoal, que todos saibam que está aberto os editais culturais, né? Nós temos comprovado como a nossa cultura do nosso município ela é ativa, como a gente tem agenda cultural aqui em Rio Negrinho. Então, vamos prestigiar, vamos se inscrever, porque são 289 mil, né, Hélio? E é um recurso que só pode ser aplicado na cultura. Então, quem tem dúvidas pode estar procurando a Fundação Municipal de Cultura, a Vive está lá de braços abertos para acolher a todos. E de uma forma muito especial também, convidar a todos para prestigiar as festividades lá da nossa comunidade, no bairro Industrial Norte, Igreja Santa Rita. Então, a gente está aí se encaminhando para a semana das festividades da nossa padroeira. Então, de hoje até domingo, a gente tem uma programação bem legal, pode seguir nas redes sociais, que a gente está compartilhando lá com todos. Agradecer a presença de todos e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 18 de maio, sem uma pauta ainda definida. Muito obrigado a todos.